Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje nós vamos falar sobre o sistema tegumentar. O que seria o sistema tegumentar? Bem, o sistema tegumentar, ele refere à pele e algumas estruturas que nós chamamos de anexos da pele. Bem, a pele não é um tecido, tá? A pele, gente, ela é considerada um órgão, onde esse órgão é formado por um grupo de tecidos. A pele, gente, é o maior órgão do nosso corpo. E ela não é só uma camadinha fina aí, né, que serve para revestir o nosso corpo, né? A pele, ela tem várias funções, né? Funções complexas, funções importantes para o nosso organismo, que nós veremos mais à frente no decorrer dessa videoaula. Bem, então, se vocês pegarem aí a pele de um indivíduo e esticar essa pele, você vai ter, em média, 2 metros quadrados de pele. Lógico, isso vai depender do tamanho do indivíduo, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem um indivíduo igual a mim, que eu sou baixinho, eu não vou ter essa quantidade de pele. Então, isso vai depender do tamanho do indivíduo, tá? Então, e esse sistema tegumentar, ele é formado, né, por pele e por algumas estruturas anexas que nós vamos conhecer mais à frente. Tá. E quais são essas estruturas anexas da pele? As estruturas anexas vão ser pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas. Ok. E quais são as funções dela? Nós vamos ver mais à frente. Dentre algumas funções, eu vou citar bem rapidamente para vocês aqui, vai ser funções do pelo. Vai ter função de quê? De proteger a gente contra o frio. Tem outras funções que eu vou falar mais à frente. Glândulas sebáceas. Elas vão produzir o sebo, tá? Produzem também a oleosidade da pele. Então, quando a gente está com a pele lá muito oleosa, eu estou tendo produção ali em excesso de quê? De glândulas sebáceas. Eu vou ter também as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas vão produzir o quê? Suor, tá? E nós vamos ter as unhas também, que têm as suas funções. Bem, então quais são as funções da pele? A pele, pessoal, ela tem diversas funções, né? E funções muito importantes, tá? Então, primeiro aí, para a gente começar a falar, a pele ela tem a função de proteção e revestimento, tá? A pele ela é a nossa barreira, tá? É ela que vai delimitar o meio interno do meio externo. E ela vai conectar a gente no ambiente. A pele também tem a função, gente, de proteção, tá? Proteção de quê? Proteção física, contra atrito, contra choque, né? Ela tem uma proteção também, aí ela tem função de proteção imunológica, tá? Então, a pele íntegra, ela não vai deixar passar micro-organismos. Como assim? Se eu me corto aqui, eu tô com a pele íntegra? O que vocês acham? Não. Então, a partir do momento que eu tenho um corte aqui, numa determinada região, né, eu não tenho mais a integridade da minha pele. Então, quando eu não tenho essa integridade, eu posso fazer com que eu posso correr o risco, né, de ter entrada de micro-organismos ali e gerar uma infecção, tá? Então, a pele ela tem essa função, né, de proteção imunológica. Bem, um outro exemplo também que a gente pode citar ainda na proteção imunológica é quando as mulheres têm o costume de fazer as unhas. Um exemplo bem legal que eu lembrei aqui agora. Elas têm as mulheres, principalmente, né, claro, têm o costume de tirar as cutículas lá das unhas. E se porventura acidentalmente lá elas se cortam, tá tendo integridade da pele? Não, né? Então a pele ela tem essa função, né? Ela é uma barreira, ela é uma proteção imunológica, né? Para evitar essa entrada desses micro-organismos, onde esses micro-organismos eles podem gerar uma infecção. A pele também, pessoal, ela tem células do sistema imunológico, tá? Que é capaz de combater esses micro-organismos. A pele ela vai proteger contra a irradiação solar, né? Na pele nós temos o que? A melanina.
A melanina, gente, ela vai formar um subfilme para essa proteção contra raios ultravioletas, tá? Ela vai proteger a gente também contra a desidratação. Então, quando a gente está bebendo água, né, por exemplo, tendo essa ingestão de líquidos aí, vai ser absorvida pelo meu corpo, e a minha pele ela vai utilizar dessa substância que está sendo absorvida, né? Ela também ajuda na regulação térmica, né, do nosso corpo. Então, dentro da regulação térmica, existem vários mecanismos que vão ajudar, que vão auxiliar a regular a nossa temperatura corporal. Um exemplo aí, quando a gente está transpirando, né, quando está tendo excesso de transpiração, o que acontece? Quando a gente está transpirando, meninos, ocorre o quê? Um aumento da nossa temperatura corporal. Então, essa transpiração é importante porque ela vai ajudar a resfriar o nosso corpo. Então, quando a gente transpira, né, e a pele fica o quê? Mais molhada, e conforme essa água ela vai evaporando, a gente vai perdendo calor no ambiente. A pele também, gente, ela vai ajudar a diminuir a temperatura, aumentando a quantidade de sangue que está indo para a superfície do corpo. Então, por exemplo, aí, quando está muito calor, né? Está muito calor. Como que o nosso rosto ele fica? Mais avermelhado. Por que o nosso rosto fica avermelhado? Vamos pensar aí. A estrutura que está indo, o que está indo lá para o nosso rosto para ficar mais avermelhado é sangue, né? Correto? Então, se está mais vermelho, é porque tem mais quantidade de sangue ali, né? Está ocorrendo uma vasodilatação, né? O que é vasodilatação? É um processo de dilatação dos vasos sanguíneos através do relaxamento dos músculos lisos, tá? Então, um outro exemplo também, quando o ambiente está mais frio, e os dedos aí das mãos, né? Os dedos dos pés, eles ficam mais gelados. Por que eles ficam mais gelados? Por que isso tem que acontecer? Isso acontece porque tem menos sangue indo para aquelas regiões para que nós não percamos calor para o ambiente, tá? Os pelos que estão presentes ali na pele, como eu falei para vocês, por que eles estão ali? Eles têm um motivo para estar ali, eles têm uma função, né? Os pelos, meninos, eles estão ligados ao nosso corpo para fazer com que o nosso corpo perca menos calor para o ambiente. Por isso que é importante a gente não raspar todos os pelos do nosso corpo, tá? Outra função aí da pele, né, que a pele também tem, é a função de sensação. A pele, gente, ela possui várias terminações nervosas, tá? Para que nós possamos sentir alguns estímulos. Então, como assim? Estímulo de quê? Lá do tato, lá a pressão, né? E ela também tem a função, que é uma função, gente, que eu falo que é muito importante. Ela tem a função de sintetizar a vitamina D, onde essa vitamina D ela tem várias funções, né? E uma dessas funções, ela vai agir aumentando a absorção de cálcio lá nos nossos intestinos. Ela age no intestino, fazendo com que nós absorvemos mais cálcio, para que esse cálcio seja mais absorvido pelo organismo, que consequentemente vai trazer um benefício para o nosso corpo. A pele, gente, ela é composta por 2 camadas. Ah, professor, mas eu ouvi que a pele ela é composta por 3 camadas. Ah, sim, vamos lá, vamos entender. A pele ela é composta pela epiderme e pela derme, ok? Nós temos a hipoderme. A hipoderme, pessoal, ela não é considerada uma camada da pele, tá? Mas ela é considerada um tecido subcutâneo, tá? E esse tecido subcutâneo, ele é formado, né, essa hipoderme, né? Desculpa, a hipoderme, ela é formada por um tecido adiposo.
Então, e nós temos a epiderme e a derme, né? Que são essas duas camadas aí que são compostas por elas. Então, brevemente falando, o que seria a epiderme? A epiderme, meninos, ela é a camada mais superficial, onde essa camada ela vai ser formada por quê? Por qual tipo de tecido? Lembra que a gente estudou nas aulas anteriores aí? Ela é formada por tecido epitelial, tá? E a epiderme, ela ainda é dividida em 5 camadas, tá? Que nós veremos mais à frente. Depois nós temos a derme. A derme é a camada mais profunda, que é formada por tecido conjuntivo, tá? E ela é dividida em 2 camadas. Então, reparem que na epiderme eu tenho uma divisão de 5 camadas. E na derme eu tenho uma divisão de mais 2 camadas. Então, vamos começar falando aí sobre a epiderme, tá? Então, o que é a epiderme? A epiderme, pessoal, ela tem uma função muito importante de proteção contra alguns micro-organismos. E ela também tem uma proteção mecânica contra choque, contra alguns atritos, tá? A epiderme, ela é formada por tecido epitelial, tá bom? As células dessa epiderme, elas são mais justapostas. O que é justaposta? Lembra aí, elas são mais juntinhas, elas são mais unidas. Ela tem característica de quê? De ser mais avascularizado. O que seria isso? Ela não possui vasos sanguíneos. Lembra do exemplo do corte lá que eu falei para vocês? Então, a nutrição da epiderme, né, ela vem dos capilares que são presentes na derme. Lembram lá da nossa aula de tecidos, né, que eu falei de tecido conjuntivo, que ele tem a função de mandar esses nutrientes e oxigênio lá para o tecido epitelial? Né? Assim ocorre aqui também na epiderme. Então, a nutrição da epiderme, ela vem dos capilares que estão presentes na derme, tá? Então, o tecido conjuntivo que vai fornecer esses nutrientes, ele que vai fornecer oxigênio para o tecido epitelial. Tudo isso por difusão, que difusão é o transporte, né? Como nós falamos. Então, pessoal, quando eu estou tirando cutícula, como eu falei para vocês aí, eu estou atingindo a minha epiderme. Isso, claro, se eu não tiver nenhum corte com sangramento, tá? Bem, como a nossa epiderme, ela é formada por epitélio, tá? Ela vai ser aí classificada, ela tem uma forma de classificação. Então, a epiderme, ela pode ser classificada em pavimentoso, estratificado e queratinizado. Ah, mas como assim, professor? Eu não entendi. A nossa epiderme, meninos, ela é formada por um epitélio, né? Onde esse epitélio, ele pode ser pavimentoso, estratificado ou queratinizado. Então, o que seria pavimentoso? Conforme as células, meninos, elas vão sendo empurradas para a superfície, elas vão se achatando cada vez mais, formando uma estrutura pavimentosa. Por isso que a gente classifica como pavimentoso. Ou ainda, ela pode ser formada por um epitélio estratificado. O que seria o epitélio estratificado? Porque esse epitélio ele vai ser composto por várias células. Então, a gente denomina de estratificado. Ou ainda, ele pode ser queratinizado. Né? O que seria queratinizado? Porque as nossas células, elas estão mais abundantes na epiderme, né? Então, que são os queratinócitos. Os queratinócitos são células que vão produzir uma proteína que são chamadas de queratina. Por isso, essa definição de queratinizado, tá? Esse epitélio. E a epiderme ainda, meninos, ela consiste em 5 camadas, como eu falei para vocês. E quais são essas 5 camadas? Vamos falar de cada uma. Nós temos o estrato córneo, temos o estrato lúcido, temos o estrato granuloso, temos o estrato espinhoso e temos o estrato germinativo. Tá, o que seria o estrato córneo?
o aspecto lá das células, elas são mais achatadas, tá? A formação das células ali são mais achatadas, né? Tem células mortas ali. E o extrato lúcido, a característica dele é de células achatadas, tá? Células ali que estão mortas também, que estão em processo de degeneração. Nós temos o extrato granuloso. O que seria o extrato granuloso? São células achatadas, porém essas células elas vão estar cheias de grânulos. Depois nós vamos ter o extrato espinhoso, tá? Que são várias células ali que têm a formação espinhosa. Nós vamos ter também o extrato germinativo. O extrato germinativo, meninos, é a camada mais importante da epiderme. Por quê? No extrato germinativo, a divisão das células, elas podem acontecer ali por mitose. Lembra de mitose? Na aula que nós falamos sobre mitose, sobre meiose, então é muito importante nós sabermos diferenciar o que é mitose de meiose, tá? Então, nesse processo, nessa fase, o extrato germinativo é uma das camadas mais importantes da epiderme, tá? Depois da epiderme, nós vamos ter um tecido abaixo dela. Qual é o nome desse tecido abaixo dela? Vai ser a derme. Tá, o que seria a derme? A derme é localizada abaixo da epiderme, tá? Ela é formada por um tecido conjuntivo. Então, lembre que na epiderme, nós temos ali tecido epitelial. E na derme, nós temos tecido conjuntivo, tá? E ele é formado, a derme é formada, né, por um tecido conjuntivo resistente, tá? Que vai consistir em grande quantidade de fibras colágenas e fibras elásticas. Ela contém também uma pequena quantidade de células de fibroblastos, contém macrófagos também e alguns adipócitos que são situados mais profundamente. Nós vamos falar um pouquinho de macrófagos, né? De fibroblastos um pouquinho mais à frente, numa outra aula, tá bom? Bem, ela é formada por uma malha, né, que vai dar resistência, né, resistência elástica, fazendo com que a derme ela tenha grande quantidade de elasticidade, né? Ela vai ser dividida em duas camadas. Então, reparem que na epiderme nós temos divisões de mais 5 camadas. E na derme nós temos divisões de apenas 2 camadas. Quais são essas 2 camadas? Nós vamos ter a camada papilar e nós vamos ter a camada reticular. O que seria a camada papilar? A camada papilar é uma camada mais superficial. A camada reticular é uma camada mais profunda. Bem, na camada papilar, por ela ser mais superficial, ela é constituída por papilas de tecido conjuntivo frouxo, tá? Que é rico em fibras colágenas. Já a camada reticular, por ela ser mais profunda, ela tem uma maior proporção dela vai ser na derme e é constituída por tecido conjuntivo denso não modelado. Também é rica em fibras colágenas. Mas essas fibras colágenas, elas são mais o quê? Mais espessas. Depois da derme, pessoal, nós temos a hipoderme. Lembra que eu falei para vocês lá da hipoderme? Que a hipoderme ela não é considerada uma camada da pele, mas ela é considerada um tecido subcutâneo, que a hipoderme ela é formada por tecido adiposo. Então, assim como eu falei, a hipoderme é formada por um tecido conjuntivo frouxo, tá? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, né? Nervos e outros. E esse conjunto, né? Eles vão ligar a derme às estruturas subjacentes. Então, reparem aqui que nesse slide, nós temos aí um exemplo para vocês, tá? Nós temos aqui o sebo, aqui nós temos os pelos. Essa primeira camada aqui, meninos, ó, reparem que nós temos o que? A epiderme.
Mais abaixo, nós temos a derme. A derme ela tem uma composição grande aqui, ó. Tá vendo que ela é uma camada mais profunda, né? Ela está localizada abaixo da epiderme. E depois nós vamos ter aqui a hipoderme, tá? Que é esse tecido aqui localizado abaixo da derme, tá bom? Onde a hipoderme, novamente falando, a hipoderme ela não é considerada uma camada da pele, tá, meninos? Ela é um tecido subcutâneo que é formado por tecido adiposo. Então, meninos, para nós finalizarmos essa aula, vamos só ver novamente aqui os anexos da pele, como está aí no último slide para vocês, tá? Então, os anexos da pele são as unhas, os pelos, né, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Só vou falar brevemente de unhas. As nossas unhas, ela tem a estrutura achatada, tá? Elástica, de textura córnea, que vai ser aplicada sobre a superfície dorsal das falanges distais, tá? Depois, nós vamos ter os pelos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, né? Assim como eu falei anteriormente para vocês. Então, meninos, essa foi a nossa videoaula do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se o vídeo estiver travando algumas palavras, vocês podem estar me chamando aqui, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.